sobre as nossas vidas. Amém? Amém. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: Josafá prostrou-se com o rosto em terra, e todo o Judá e os moradores de Jerusalém lançaram-se perante o Senhor e o adoraram. Novamente, Josafá prostrou-se com o rosto em terra, e todo o Judá e os moradores de Jerusalém lançaram-se perante o Senhor e o adoraram. Agora eu vou pedir mais uma vez, mas agora quem vai ler vai ser vocês, tá bom? No 3, tá? 3. Josafá Amém? Glórias a Deus. É uma passagem que eu estava estudando essa semana para trazer uma palavra aos demais irmãos na Santa Ceia. Eu falei: Senhor, essa palavra seria mais ou menos como um culto público, né? Como uma Santa Ceia, mas amém. Tu sabes de todas as coisas, Senhor, e que o Senhor venha falar ao nosso coração. E o que me chama a atenção nessa palavra, essa parte que fala que prostrou-se. Prostrar significa retirar, perder forças, lançar-se em terra. Retirar tudo que há em você. Perder forças, saber que não é você que age, mas sim que é o Senhor Deus que age em sua vida. E lançar-se em terra como um sinal de humilhação diante de Deus. Isso, no caso, está no dicionário. Mas vamos falar um pouco sobre esse texto. Josafá era rei ali do povo de Israel. Ele estava governando naquele período. E era um período que tinha outros povos que se levantavam contra o próprio povo de Israel. Porém, naquele tempo, no versículo 10 diz assim: E agora, porém, aqui estão os homens de Amon e de Moabe e do monte Seir, por cujo território não permitiste que os filhos de Israel passassem quando vinham da terra do Egito, de modo que dele se desviaram e não o destruíram. Esse versículo também me chamou muita atenção. Por quê? O Senhor não permitiu que Israel guerreasse contra aquele povo. O Senhor não permitiu que Israel eliminasse aquele povo em outra época, quando saiu do Egito. E agora Josafá se encontra perante eles. Só que agora eles estão uma nação, um povo muito mais forte do que Israel. Eles são maiores do que Israel. Naquele período Israel poderia ter vencido. Mas preste atenção numa coisa. O período em que você está vivendo, o período em que você está lidando com a sua vida, é o período em que você agora tem mais força de confiança em Deus. Tem lutas que Deus impede que você lute no seu passado, porque você ainda não está preparado. E agora é o momento. Só que dessa vez a luta será diferente. A luta será diferente. Fala para o seu irmão aí, pessoal. A luta será diferente. A luta será diferente. Agora nós temos aqui Josafá. Vem ali o mensageiro e fala para ele: olha, agora vem uma grande multidão contra Israel, contra o seu reino. E agora o que você vai fazer? Qual é a situação de Josafá? Vem uma grande multidão, e ele sabe que por força de Israel, pela força dos soldados em quantidade, eles não poderiam vencer aquela batalha, não poderiam vencer aquela guerra. O que ele faz? Ele se desespera, ele vai e corre a outros reinos e fala: eu preciso de ajuda. Pede força e ajuda ao homem? Não. A palavra do Senhor diz assim no versículo 3: E temeu Josafá, porque se pôs a buscar ao Senhor, e apregou o jejum em toda Judá. Aleluia. Josafá ele buscou a face de Deus no seu momento mais difícil. Josafá ele não buscou a homem, ele não buscou ajuda carnal, ele buscou ajuda espiritual. Sabe por quê? O período que Israel passou até chegar
esse tempo de Josafá é o período que Israel aprendeu a confiar no Senhor, e Josafá confiava em Deus, acreditava que Deus poderia vencer a guerra por ele. E ele pega e chama o povo: olha, esse povo ele tem que vir, vamos buscar a face de Deus. Mas que homem, em meio à luta, em meio à guerra, em vez de se preparar para a guerra, preparar a arma, não, vamos buscar a face do Senhor. Nós temos esse período agora, Israel ele continua o mesmo. Esse período agora, ele está perto da faixa de Gaza. A gente vê vídeos quando Israel estava preparado para entrar ali naquela região. Os soldados, antes de entrar naquela região, em vez de eles estarem treinando, o que eles estavam fazendo? Tem vídeos mostrando. Atualmente, os soldados estavam louvando e glorificando a Deus. Essa é a atitude do cristão. Em meio à guerra, em meio à luta, o que ele faz? Ele não se desespera, porque a confiança dele está no Senhor. Ele começa a louvar e adorar o Senhor. Ele começa a louvar e buscar a presença do Senhor, porque a confiança dele não está em homens, está no Senhor. E agora Josafá começa, ele chama as mulheres, as crianças, todos os povos: vamos buscar a face do Senhor, vamos adorar a Deus. E como eu acabei de falar no versículo 10, né? E agora, porém, aqui estão os homens, ele apresenta: de Amon, Senhor, que o Senhor não permitisse que nós derrotássemos eles antes, mas agora eles estão contra nós em maior número. E eles estão agora buscando a face do Senhor. E sabe o que acontece quando você busca a face do Senhor? Sabe o que acontece quando você coloca a sua confiança em Deus? Deus, ele responde ao coração. Aleluia. No versículo 14 do mesmo capítulo 20, a palavra do Senhor diz assim: então veio o Espírito do Senhor. Quem veio, igreja? O Espírito do Senhor. Veio o mensageiro carnal, um homem, um soldado? Não. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Geazi, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matania, levita, dos filhos de Asaf. E disse ele: dai ouvido todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó Israel, ó rei Josafá, assim vos diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão. Tá? Não vos assusteis por causa dessa grande multidão. Eu pergunto para você: qual é o tamanho do seu problema? Porque os olhos carnais eram uma grande multidão. Ou seja, era um problema tão grande, que aos olhos deles não poderiam vencer a guerra. Continuando a leitura: pois a peleja não é vossa, mas é do Senhor. Amanhã descereis contra eles. Eles subirão pela ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale, em frente ao deserto de Jeruel. Nesta batalha não tereis que pelejar. Parai, estai em pé, e veja a salvação que vem do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saíres ao encontro, e o Senhor será convosco. Não terão que pelejar. Aleluia. Você está entendendo porque muitas vezes Deus ele guarda batalhas para você lutar futuramente? Sabe por quê? Ele é o seu Deus. Essa batalha você não tem que pelejar. Você não tem que lutar com ela. Às vezes nós esquecemos de entregar, sabe, todos os nossos problemas a Deus e falamos: tá, Senhor, eu quero que o Senhor me ajude, mas nós estamos colocando a mão ali, tentando fazer, mas esquecemos que essa batalha é do Senhor, porque por forças humanas nós não podemos, por forças carnais nós não podemos. É o Senhor que pelejará por vós. É o Senhor que entrará na batalha por você. É o Senhor que colocará a mão nessa guerra, e nenhum soldado vai prevalecer. Aleluia. Nenhuma batalha vai prevalecer contra os filhos do Senhor. Glória a Deus. Aí vem o versículo que nós lemos: e Josafá prostrou-se com o rosto em terra
e todo Judá e os moradores de Jerusalém lançaram-se perante o Senhor e o adoraram. Olha a confiança. Sabe que tem pessoas que às vezes Deus ele vem, ele fala com a pessoa no culto, Deus fala no coração da pessoa, e essa pessoa, ao invés de chegar em casa ou até no culto, glorificar o Senhor e falar assim: mas será mesmo que o Senhor vai batalhar por mim? Aí chega a segunda-feira e fala assim: bom, deixa eu fazer minhas coisas, porque se eu esperar só no Senhor, não vai dar certo. Eu tenho que pelejar sozinho. Não confia na mão de Deus, não confia no agir de Deus. Nós temos que confiar na ação do Senhor sobre a nossa vida. Agora o que ele faz? Ele se prostra perante Deus. E se prostrar, como eu acabei de falar, é um sinal de humilhação, é um sinal de adoração ao Senhor. Nós podemos ver em Mateus no capítulo, quem quiser acompanhar pode estar acompanhando, em Mateus no capítulo 17, Mateus 17, 14, diz assim, e quando chegaram a multidão, um homem aproximou-se de Jesus e ajoelhou-se dizendo: Senhor, tem misericórdia do meu filho, que é epilético e sofre muito. Ele muitas vezes cai no fogo e na água. Agora a atitude desse homem. Olha a atitude desse homem. Ele se prostra. A palavra que ele se coloca de joelhos. Ele se prostra perante o Senhor. Ele se coloca de joelhos diante do Senhor e clama ao Senhor. Sabe por quê? Quem se prostra primeiramente adora. Tem lugares aí que você vai e a pessoa vai falar assim. Ele poderia chegar assim como algumas igrejas hoje ensinam, né? Fala assim: Filho de Jesus, eu determino que o Senhor cure o meu filho. Não. Primeiro você tem que se humilhar perante Deus. Primeiro você tem que se dobrar perante o Senhor. Você não determina nada porque você está diante do Rei dos Reis. Você tem que ter respeito pelo Senhor. Quando você fala assim: eu determino, parece que está mandando em Deus. E nós não mandamos em Deus. Você pode profetizar na sua vida bênçãos, porque a palavra do Senhor mesmo fala para nós profetizarmos bênçãos na nossa vida. Agora, determinar, ordenar que Deus faça algo, não. Nós temos que suplicar ao Senhor, nós temos que se humilhar perante Deus, se prostrar diante dele e adorar ao Senhor. E aí sim o Senhor vem até nós e diz: o que queres? O que queres que eu te faça? E o Senhor vai fazer. Agora nós temos também em Lucas, no capítulo 8, nós temos 2 pontos. No capítulo 8, versículo 41 diz assim: um homem chamado Jairo, chefe da sinagoga, chegou e prostrou-se aos pés de Jesus e rogou-lhe que entrasse em sua casa. Um homem importante, que também poderia falar assim: Senhor, eu determino que o Senhor, eu ordeno que o Senhor faça, cure a minha filha. Não, por mais que ele fosse uma pessoa importante, chefe da sinagoga, ele reconhecia a soberania do Senhor. Ele reconhece quem é Deus na vida dele. Ele conhece que Jesus é o próprio Deus. E ele se prostra perante o Senhor e fala: Senhor, eu rogo a ti, eis que minha filha se encontra enferma, Senhor. Eu preciso que o Senhor vá lá e cure a minha filha, Senhor. Será que nós, antes de pedir algo ao Senhor, temos a humildade, temos o caráter de chegar diante de Deus e se prostrar perante dele e adorar? Porque o sinal de se prostrar é a oração a Deus, é o sinal de humilhação ao Senhor. Agora no versículo 44, eu falei ontem de manhã na consagração todo esse versículo, que diz assim: chegando por trás dele, tocou na borda da sua roupa e logo parou a hemorragia. Preste atenção, a ordem das vestes antigas dos homens que se vestiam assim, era ali embaixo. Para ela chegar nessa altura e tocar na borda, na orla do vestido dele, ela teve que se prostrar também. Quem está entendendo a palavra do Senhor? Aleluia. Se prostrar perante Deus. Será que você tem feito isso? Será que você tem se prostrado perante o Senhor? Você tem orado a Deus? Você tem adorado, se humilhado perante
Existem pessoas que vão ver na igreja sempre, né, falam assim: olha, estenda as suas mãos para Deus, e a pessoa faz isso. Por quê? Sinal que quer receber, mas não quer dar adoração. Porque quando você faz isso aqui, quer receber. Agora, quando você faz isso aqui, ó, você está adorando a Deus, você está glorificando ao Senhor, porque toda a honra e toda a glória é ao Senhor. Aleluia, glórias a Deus. E a palavra do Senhor fala para nós que quando aquela mulher toca, aquela hemorragia se estanca para na hora. Para na hora. Sabe por quê? Como Jesus falou: olha, alguém me tocou, alguém me tocou. E o discípulo perguntaram assim: se mestre, todo mundo está te encosta, que te toca, o senhor está perguntando alguém me tocou. Sabe por quê? Alguém me tocou diferente. Sabe por quê? Essa mulher prostrou-se diante de mim, me adorou e tocou na minha ordem e creu. E somente tocar na ordem do Senhor Jesus, na ordem do Senhor Jesus, eu serei curada, eu serei abençoado. Se prostre perante ao Senhor, se prostre humilde diante de Deus e adore, e você receberá a bênção de Deus na sua vida. Mas a gente quer receber, mas não quer se humilhar, não quer se posicionar diante de Deus. A palavra do Senhor também nos fala, glórias a Deus, no capítulo 5 de Lucas, versículo 12, diz assim, 5:12, e estando Jesus numa das cidades, veio em sua presença um homem leproso, vendo a Jesus, prostrou-se o rosto em terra, aleluia, e rogou-lhe: Senhor, olha só, olha a humilhação dele, como ele se humilha perante o Senhor, olha só. Ele diz assim: prostrou-se em terra e rogou: Senhor, se quiseres, pode purificar. Aleluia. Aleluia. Se quiseres, pode purificar. Senhor, se for da tua vontade, Senhor, eu sei que eu preciso, eu estou me humilhando perante o Senhor, eu estou te adorando, Senhor, ó Rei dos Reis, mas em tua infinita misericórdia, Senhor, em tua infinita misericórdia, Senhor, se o Senhor quiser, se for da tua vontade que eu seja curado, se for da tua vontade, Senhor, estende as suas mãos sobre mim. Aleluia. Se for da tua vontade, Senhor. Aleluia. E Jesus diz assim: quero. É o homem que diz, olha a resposta de Jesus: se for da sua vontade, é da sua vontade, Senhor. E Jesus responde para ele: olha o que Jesus está respondendo para você nessa noite: quero ser limpo. E outras palavras, ser curado nessa noite. Ser curado imediatamente. A lepra desapareceu. Aleluia. Glória a Deus. Nós temos que entender como que é o agir de Deus, igreja. Pregam por aí muita superficialidade. Pregam por aí um mundo encantado que não existe. Existe a realidade é que nós somos servos. E o Senhor é o Senhor Todo-Poderoso sobre a nossa vida. E nós devemos prestar toda a honra e toda a glória a Ele. Como sinal de humilhação e adoração a Ele, devemos nos prostrar perante Ele. Agora em Lucas, eu estou terminando. Em Lucas, no capítulo 7, no versículo 38, Lucas 7, 38. Aleluia, Senhor. Glória, 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 Senhor. Aleluia. Não é nessa passagem, não. Glória a Deus. Mas a passagem que os irmãos está, que diz assim: que certa mulher, ela entra, Jesus ele está ali ceando na casa dos fariseus, com os seus discípulos, e a mesa antigamente não era igual nossa, né? Mais ou menos nessa altura aqui, ficou um pouco alta ainda, mas a mesa era baixinha, para poder todos se sentarem, não diz o termo de se sentar, mas na verdade eles se deitavam à mesa. Eles se deitavam à mesa e seus pés ficavam para trás para poder comer. A mesa tinha mais ou menos nessa altura aqui. Então imagine nessa altura como você deveria estar para poder comer naquela mesa. E a palavra do Senhor é que eles estavam ali ceando, e aquela mulher chega como que de repente por trás de Jesus e unge os seus pés.
Ela chega de repente aos pés de Jesus. Mas sabe como que ela faz? Primeiro, que para ela chegar aos pés de Jesus e fazer isso, ela tem que fazer o que, igreja? Se prostrar. Se prostrar. Então ela se prostra aos pés de Jesus. E a situação dela é tão difícil, que ela começa a chorar. Ao chorar aos pés de Jesus. A chorar aos pés de Jesus. Já chorou aos pés de Jesus hoje? Já quebrantou o seu coração? Já se humilhou igual aquela mulher? Ela se prostra de joelho no chão e começa ali a chorar, a chorar, a chorar. Abre o seu coração nessa noite. Coloque de joelho no chão e comece a adorar ao Senhor. Comece a glorificar ao Senhor nesta noite. Comece a buscar a face do Senhor de verdade, sem superficialidade, sabe? Sem aquela parte de fingimento, de se amostrar. Se quebrante perante ao Senhor. Se entregue ao Senhor. Reconheça quem você é diante de Deus. Senhor, eu sou um pó. O Senhor é aquele que constrói, é aquele que faz, é aquele que restaura. Senhor, eu preciso de um renovo nesta noite. E eu reconheço que eu não posso ficar em pé diante de Ti, Senhor. Que eu tenho que me prostrar para buscar a Tua face. Porque o Senhor é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E em Tuas mãos está todo o poder para fazer a minha necessidade, para suprir o que eu preciso. Mas se o Senhor quer, se Tu queres, Senhor, se Tu queres, Senhor, derrama a Tua bênção sobre nossas vidas. Glórias a Deus. E aquela mulher se humilhou perante o Senhor. Nós temos que adorar ao Senhor em todos os momentos, se humilhar perante o Senhor em todos os momentos. O que você vai fazer amanhã? O que você vai fazer amanhã no seu trabalho? Fala, pastor, eu vou trabalhar. Eu vou trabalhar. Não, você vai adorar a Deus. Você vai adorar a Deus no seu trabalho. Você vai adorar a Deus nos seus estudos na escola. Se vestir como um crente se veste. Andar como um crente se veste. Tratar as pessoas como um crente deve tratar as pessoas. As pessoas têm que olhar para você e ver o brilho de Cristo. Aleluia. Eu te pergunto nessa noite: será que por aí fora as pessoas têm visto o brilho de Cristo em você? Ou as pessoas têm se escandalizado com as suas atitudes? Ou as pessoas têm se escandalizado como você anda na escola, como você trata as pessoas na escola, no seu trabalho, como você é com as pessoas? Normalmente o cristão é aquela pessoa assim, ela é meio rejeitada por algumas pessoas devido ao fato de ser cristão. Mas quando se trata de amor e carinho, fala assim, eu sei que eu posso contar com aquela pessoa, porque aquela pessoa vai orar por mim, porque a pessoa me trata com tanto carinho. Me trata com tanto carinho aqui no meu trabalho. Como que eu não vou ver o brilho de Cristo na vida dessa pessoa? Como eu não vou ver o agir de Deus? Nós temos que ser testemunhas de Cristo em nosso trabalho, porque tudo que nós fazemos no nosso trabalho é para a adoração ao Senhor, é para que as pessoas vejam Cristo em nós. Ou será que nós estamos escandalizando as pessoas? Porque se as pessoas estiverem repulsas de nós, é sinal que as pessoas não estão vendo Cristo em nós. Eu estou falando caso de testemunho, de agir no dia a dia. Nós temos que brilhar Cristo em nossas vidas. Nós temos que andar com Cristo, sabe? Representar o Senhor, tanto na escola, como no nosso trabalho, como no nosso dia a dia. A adoração. Se você é pedreiro, se você faz alguma coisa em obra, aceite um bloco, mas já faça perfeito, porque é para Deus. Aquela obra é para Deus. Se você mexe com costura, faz alguma coisa parecida, faça para o Senhor. Se você cozinha, faça para o Senhor, faça o seu melhor. Existe tem uma história que fala assim: certa vez um pedreiro, ele trabalhou anos e anos numa empresa. Ele trabalhou muitos anos numa empresa, e tudo ele sempre fez o melhor para aquela empresa. Só que ele estava cansado, ele não se sentia valorizado. E o que acontece? Aquele homem, o patrão dele falou assim: olha, eu sei que já venceu rodadas, vai se aposentar, mas eu queria te pedir um último favor. Mas poxa, agora eu ia realmente me aposentar, sair da empresa, estava no meu último dia. Eu queria que construísse uma casa. Só que essa casa é para uma pessoa muito importante, é para uma pessoa que a gente gosta muito. Aí ele falou: tá bom, eu vou construir essa casa.
Porque assim, você é o melhor pedreiro, então só posso contar com você. E ele foi, só que ele estava tão, sabe, tão largado, naquele momento ele estava, sabe, injuriado. Sabe quando você está injuriado com o trabalho? Você fala assim, eu não quero saber de mais nada. E aquele homem foi lá e fez. Só que ele fez não da forma que ele fazia antes. Ele fez de qualquer jeito. Ele sabe, ele nem preparou as colunas direito, teve bloco que saiu torto, sabe, teve janela que não saiu no nível certo. E terminou a casa lá, ele sabe o que ele fez. Depois que você rebota e pinta, né, foi tudo bonito. Mas internamente você sabe como é que estava, porque você que fez. E aquele homem chega para ele e fala assim, olha, terminei o trabalho. Aí ele pega, o patrão dele olha para ele e fala assim, olha, essa casa que você construiu, a empresa está dando para você. Porque você trabalhou tantos anos para a empresa e eu não poderia deixar qualquer pedreiro construir. Tinha que ser o nosso melhor pedreiro. Então, ele está entregando a chave dessa casa sua. Olha a situação. Por isso que quando nós fazemos coisas para Deus, nós devemos fazer perfeito. Porque às vezes nós estamos fazendo uma obra e Deus ele vai olhar para nós e falar assim, olha, é minha melhor serva, é minha melhor serva. Depois dessa obra que fizer, eu vou abençoar ela tão grandemente, que ela vai me glorificar tanto, vai ficar tão feliz. Mas muitas vezes nós fazemos a obra de Deus gratuitamente, fazemos o nosso trabalho. Como eu falei, tudo que você vai fazer, faça para Deus. Adore a Deus em tudo que você vai fazer. Então depois ali você fazer o seu melhor, saiba que Deus vai derramar as bênçãos dele sobre você. Então faça o seu melhor no seu trabalho. Adore a Deus em tudo. Glória a Deus. E voltando ao texto que a gente estava falando. Então Josafá, no capítulo 20, versículo 21, e ele ordena assim, e tendo ele tomado conselho com o povo, ordenou cantores para cantarem ao Senhor e louvarem por causa do esplendor da sua santidade, enquanto saíam à frente do exército, dizendo, rendei graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. E quando começaram a cantar e dar louvores ao Senhor, pôs emboscadas contra os homens de Amon e de Moabe e do monte Seir, que tinham vindo contra Judá, e foram desbaratados. Os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores do monte Seir para os destruir e exterminar, e acabando eles com os moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir. Quando Judá chegou ao alto que olhava para o deserto, olharam para a multidão e viram somente corpos mortos que jaziam em terra, nenhum tinha escapado. O que eles fizeram antes, igreja, da batalha? Eles louvaram a Deus. Sabe qual é o segredo da sua vitória nessa noite? Sabe o que o Senhor quer falar para você nessa noite? Qual é o segredo da vitória? Adore ao Senhor. Adore ao Senhor. Se prostre no som e comece a adorar a Deus. Comece a cantar ao Senhor. Antigamente a gente falava assim, né? Está passando pela luta, então louve ao Senhor. Está passando pela luta, louve ao Senhor. Está difícil, cante ao Senhor, glorifique ao Senhor. Sabe por quê? Aqueles que exaltam, aqueles que glorificam a Deus, são abençoados pelo Senhor, são vitoriosos. Não tem como Deus não abençoar o povo que o adora. Não tem como o Senhor não abençoar a tua vida se você presta louvores ao Senhor. Quando foi a última vez que você louvou ao Senhor em espírito e em verdade? Qual foi a última vez que você rasgou o seu coração perante Deus? Não estou falando de louvar por louvar, não. Estou falando de louvar mesmo. Pastor, mas eu já louvo aqui na igreja. Não. Sabe quando você está lá na sua casa, quando você está no seu trabalho, e que você começa a louvar o Espírito Santo de Deus, começa a visitar a sua vida, e vê a alegria do louvor que você tem oferecido ao Senhor. Glória a Deus. Rasga o seu coração diante do Senhor. Rasga o seu coração diante de Deus. E Ele vai abençoar. E Ele vai derramar as suas bênçãos sobre a tua vida. Não tem como Deus olhar o verdadeiro adorador e não abençoar. Não tem como Deus olhar aquele adorador
e falar assim: não tem como eu pegar e não derramar mais bênção, não derramar cura, não derramar vitória, não abrir porta, sabe por quê? É uma adoradora que se prostra perante mim e busca minha face. Que nós possamos fazer igual Josafá, em meio à luta, em meio a situação que parece impossível aos olhos. Josafá, ele convoca o povo a adorar ao Senhor, em buscar a face do Senhor, em jejuar, em se prostrar perante a Deus, e louvar e glorificar ao Senhor, no meio da prova, no meio da luta. Quantos são aqueles que em meio à luta, em meio à prova, começam a reclamar, começam a falar assim: Senhor, parece que o Senhor não olha para mim, Senhor, parece que o Senhor não me vê, parece que só os outros são abençoados. Que tal você começar a fazer o contrário? Começar a cantar e glorificar a Deus? Quando a situação apertar, você fala assim: olha, Senhor, eu não vou reclamar, eu vou me prostrar diante de Ti, eu vou buscar a Tua face, eu vou cantar louvores ao Senhor. Não importa o tempo que demorar a luta, mas eu vou estar louvando a Ti, glorificando, porque o Senhor batalhará por mim, o Senhor guerreará por mim, e a vitória é certa, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, a vitória é certa para aquele que busca a face de Deus. Porque a nossa confiança não está em homens, está no Senhor. A nossa confiança está em Deus. Essa é a nossa diferença. Amém, igreja? Glorificado seja Deus. Aleluia.